Olá, o canal segue na sua programação trazendo hoje mais uma importante entrevista. A gente recebe aqui no estúdio o Dr. Renê Nascimento, que está trabalhando um tema bastante importante e sério para a saúde pública, não só de Alagoas, mas do Brasil e do mundo, não é, Dr. Renê? O tema do trabalho do Dr. Renê trata do estudo comparativo dos registros de casos de doenças oportunistas em pacientes vivendo com HIV/AIDS, antes e depois da estratégia Tratar a Todos. Primeiro eu gostaria de perguntar, doutor Renê, em que patamar Alagoas se encontra com relação a HIV/AIDS? Bom, Alagoas, como o restante do país, como o Brasil, destoa um pouco do que está acontecendo no mundo. A tendência atual é a redução na incidência, no aparecimento de novos casos de HIV/AIDS no mundo. Mas o Brasil ainda está numa fase de crescimento, tá? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, citou recentemente os últimos dados e demonstrando que o Brasil, de 2010 para cá, houve esse crescimento em Alagoas também. No nosso caso, a preocupação maior com relação àqueles pacientes que ainda não estão no sistema, que ainda não fizeram o teste e não sabem da sua sorologia. Tá? E, especificamente, Maceió, que contém o maior número de casos, né, tá? Nós notamos um número muito alto ainda. Esperamos que com essa estratégia, que é a estratégia Tratar Todos os Pacientes, que nós buscamos identificar os pacientes que estão ainda fora do sistema, trazê-los para o sistema de tratamento, tratar para tentar controlar a epidemia. Porque hoje nós sabemos que quando o paciente faz o tratamento corretamente, toma a medicação corretamente e consegue atingir a sua carga viral, que é a quantidade de vírus circulando naquele determinado momento, né, tá, no seu organismo, e a possibilidade de transmissão ela se reduz muito. Se esse paciente não está apto para transmitir, então a epidemia será controlada. Então existiu um momento antes e pós a estratégia Tratar a Todos, não é? Como foi que essa estratégia surgiu e como ela vem sendo colocada em prática? Antigamente, por muitos anos eu fiz isso, né, tá? Tinha-se a ideia de que a medicação ela trazia muitos dissabores para os pacientes, com efeitos colaterais, né, tá? Dificuldade de tomar, mudança no estilo de vida que o paciente precisava ter. E aí buscava-se tratar apenas aqueles pacientes que, quando atingiam determinado ponto na contagem de CD4. A contagem de CD4 é igual à imunidade do paciente. Quando a imunidade do paciente chegava próximo ao momento do perigo, né, de adquirir doenças oportunistas. Né? Que esse é o grande risco. É o grande risco. Nesse momento, nós entrávamos com uma medicação. Só que as pesquisas, elas mostraram que não era vantagem fazer isso. Começando o tratamento o mais precocemente possível, os riscos daqueles pacientes diminuía bastante e esses pacientes ganhavam em qualidade de vida e também diminuía a possibilidade de transmissão. Isso aconteceu no Brasil, começou em 2013, tá? E no mundo, como determinação da Organização Mundial da Saúde, em 2015. Então, a partir de 2013, todos os pacientes adentrando a rede pública de saúde, em qualquer situação, começa a sua medicação. Entendo. É obrigatório. A gente está falando de doenças oportunistas nessas pessoas, né, com o vírus. E quais as doenças oportunistas mais frequentes que acometem esses pacientes? Em Alagoas, no Brasil, não é muito diferente, tá? A tuberculose é a nossa principal preocupação hoje. Tá? Nós temos também ainda um número grande de pacientes que desenvolvem quadros de neurotoxoplasmose. Muitos pacientes ainda caminham para a pneumocistose. E dependendo da imunidade desses pacientes, quanto mais baixa a imunidade, maior a possibilidade de desenvolvimento de uma infecção oportunista. Esses pacientes podem ter uma meningite por criptococo, um quadro de citomegalovírus e assim por diante. Né, tá?
E como foi trabalhada a metodologia da pesquisa, doutor Renê? Bem, a pesquisa ela foi centrada lá no Pansalgadinho, no Bloco I, que na cidade de Maceió nós temos 3 centros que tratam AIDS, né, tá? HIV/AIDS, pacientes com HIV/AIDS, né, tá? O Bloco I hoje, no Pansalgadinho, é o maior centro entre eles, assim, tem o maior número de pacientes. E buscamos separar aqueles pacientes ativos e fazer um estudo retrospectivo, levantando as informações ligadas à carga viral, ao CD4, o desenvolvimento de alguma doença oportunista naquele período e comparando o período de 2013 antes e 2013 após, tá? Até agora 2018. E esse trabalho é de suma importância, mas é importante que ele aconteça de forma multidisciplinar, não só o médico participa, mas outros profissionais voltados para esse paciente? Com certeza. Lá no Pansalgadinho, a equipe é multidisciplinar. Nós temos, além dos infectologistas, nós temos clínicos também, nós temos ginecologistas e obstetras, nós temos enfermeiros, temos os psicólogos, nós temos psiquiatra, né? E toda a equipe objetivando fazer com que o paciente sinta-se bem na sua situação de uma pessoa vivendo com HIV/AIDS e também consiga fazer o seu tratamento da melhor forma possível. Ainda há muito a ser percorrido, né, doutor Renê? Mas a pesquisa já aponta um caminho, já direciona para uma solução, principalmente para a prevenção? No momento, a cura ela não é prática. Nós temos pacientes já curados do HIV/AIDS, né, tá? Temos 2 pacientes já bem estabelecidos, que eles estão curados, temos um terceiro em avaliação ainda, mas a cura que temos hoje ela não é prática. Por quê? Porque esses pacientes, eles no caso, seriam submetidos a um transplante de medula óssea que a taxa de mortalidade é muito alta e é impraticável. Por isso que a prevenção, ela é fundamental, tá? A prevenção, principalmente entre os grupos, infelizmente precisamos falar novamente a respeito dos grupos. No momento, o grupo principal é o grupo HSH, que são os homens que fazem sexo com homens, tá? Que envolvem os homossexuais, os transexuais, os bissexuais, que nos últimos 10 anos, a epidemia ela ficou muito mais forte nesse grupo. E as pesquisas precisam ser, na nossa opinião, assim, voltadas principalmente para eles, né, tá? Uma luz no final do túnel, com relação à cura, eu acho que estamos caminhando, tudo indica que sim. Não é possível ainda assim uma cura que seja prática, né? Mas assim o entendimento nos últimos anos do que é o HIV, eu acho que vai permitir que isso aconteça. Que bom, né? Que bom que tem essa possibilidade de luz lá no final do túnel, né? Para essa realidade dos pacientes, que aí acaba, não só o paciente sofrendo, mas familiares também, quem convive com eles. Mas, voltando para o ponto de vista acadêmico, de produção científica, de produto mesmo do que está sendo trazido aqui no Mestrado Profissional em Pesquisa em Saúde, qual o reflexo, doutor Renê, do Mestrado Profissional em Pesquisa em Saúde na sua vida com essa pesquisa? Mesmo trabalhando, eu estou lá no Bloco I há 15 anos, mas com um trabalho, com uma visão do dia a dia, na prática, sem procurar entender o todo, né, tá? Ver de uma forma mais global a situação do HIV/AIDS dentro do Bloco I. Eu não tinha essa noção. Não tínhamos lá no Bloco I
esse cuidado de procurar levantar, de entender, de pesquisar a respeito do como andava a problemática do HIV/AIDS lá. E com a minha adesão ao mestrado profissional, isso mudou e foi muito importante, não apenas para a minha pessoa, mas para o serviço, porque agora eu posso dar retorno ao serviço, mostrando como está a nossa realidade. Retorno efetivo, um olhar mais ampliado? Um olhar mais amplo, mais nas minúcias do que está acontecendo. Por exemplo, agora nós temos condições de demonstrar qual é o percentual de pacientes que tomam medicação corretamente. Tenho condições de dizer, temos condições de falar qual é o percentual de determinada doença oportunista no grupo dos nossos pacientes, quantos pacientes foram internados, né, tá? Isso foi uma coisa extremamente positiva, não apenas para mim, mas para o serviço e também para os nossos pacientes. Essa mensuração é importante, né, para que se gere esse trabalho mais direcionado? Fundamental. Por quê? Porque ajuda no planejamento, no trabalho, no que a gente pode fazer para melhorar as condições de vida dos nossos pacientes, né? Consequentemente, a formação também do profissional que está atendendo fica ainda mais fortalecida, não é? Ele consegue atender... Um olhar mais qualitativo. Mais qualitativo, é verdade. Sem falar sempre no teor humano, que é muito importante nesse Claro, caso, porque né? Sabendo o caminho que aquele paciente pode seguir se não tiver uma boa adesão, porque no dia a dia, na correria, às vezes a gente acaba perdendo esse olhar cuidadoso com relação a esse paciente, sabendo se a nossa intervenção, se ela não for feita de forma adequada, com proximidade, com humanização, buscando com que o paciente tome a sua medicação, que vá ao serviço, que faça os seus exames, esse paciente pode caminhar para um quadro de descompensação, para uma piora na sua imunidade, caminhar para o aparecimento de infecções oportunistas e aí aumentar e muito a possibilidade de um desfecho negativo para ele, né? E essa é a intenção da pesquisa é justamente ao contrário, né? Então, que bom, parabéns pelo trabalho. Eu conversei com o Dr. René Nascimento, que foca no estudo comparativo dos registros de casos de doenças oportunistas em pacientes vivendo com HIV/AIDS e antes e depois da estratégia Tratar a Todos. Então, mais um esclarecimento aqui. Continue ligado no canal MPPS SESMAC, Mestrado Profissional Pesquisa em Saúde. A gente vai continuar trazendo mais informação para você e o que está sendo foco de pesquisa na academia. Muito obrigada e até a próxima.